Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Voltei aqui rapidinho para falar com vocês sobre os recursos que vocês podem utilizar nas aulas 2 e 4 e que estão disponíveis para vocês lá na nossa pastinha. O primeiro que nós falamos e sugerimos para vocês é a tabela interativa. Como que funcionaria a tabela interativa? O objetivo dela é que vocês montem com eles, inclusive a gente disponibilizou para vocês um template para que vocês possam já levar para a sala de aula e eles consigam montar essa tabela com as características importantes sobre a classificação dos quatro grupos. A gente pode colocar junto ali alguns desenhos que eles mesmos podem fazer, nós podemos levar imagens com partes dessas plantas diferenciadas, como, por exemplo, uma representação de vasos condutores. E aí nós colocaríamos essa representação como se fosse um álbum de figurinhas, só que na nossa tabela interativa. Do vaso condutor, flores, frutos, sementes, quem tem, quem não tem. E aí, ao invés de preencher apenas com X, ou com sim, ou com não, pode colocar esses desenhos. E além disso, essa tabela interativa ela pode ser aplicável a diversos conteúdos da botânica, então, vocês podem explorar qual a função dessas tabelas. Elas têm o objetivo mais claro de facilitar o conteúdo, a fixação do conteúdo para o aluno. Nós temos a questão da memória visual muito forte, né? E a grande maioria dos alunos também tem isso. E aí, explorar esse lado visual é muito importante e ajuda bastante na fixação desse conteúdo. Aqui nós temos uma outra aplicação dessa tabela, né, interativa, como exemplo para os diferentes órgãos da planta, né? Ou seja, os alunos eles vão ter que associar corretamente a parte da coluna, parte da planta, com as ilustrações, né? Por exemplo, aqui, ó, fruto, F, semente, desculpa, F. O aluno vai preencher aqui na semente, fruto, flor, e aqui as funções de cada uma dessas partes. Assim, os alunos conseguem ter acesso a todo esse conteúdo de uma maneira sintetizada e mais objetiva, certo? Esse até pode ser usado depois, inclusive, como uma questão avaliativa, né? É interessante também. Além disso, nós trouxemos alguns exemplos de jogos de tabuleiros. Aqui a gente tem o link que vai levar vocês para a reportagem que mostra direitinho. Esse material tem sido distribuído, inclusive, pela Prefeitura de Goiás, mas é uma ideia muito legal. Aqui, cada personagem é representa um dos grupos de plantas. E aí, os jogadores vão percorrer o tabuleiro representando ali as novidades evolutivas, né? Ele é bem legal, acho que vocês vão gostar. Além desse exemplo, tem um outro material, esse é um material bônus, ele não estava lá na listinha para vocês, mas que vai estar disponível também lá na pastinha. E aqui, ó, tem o link para o PDF, basta vocês clicarem. E ele apresenta 14 jogos diferentes para o ensino de botânica. E ele ensina como preparar esses materiais, são materiais muito baratos, ensinam um modo de jogar e nós temos eles para diferentes conteúdos dentro da botânica, não apenas para os conteúdos dados na aula 2 e na aula 4, tá bom? Por exemplo, a gente tem o Passo ou Repassa Botânico, o Último Morfologista, o Jogo da Memória, o Mundo das Plantas. Alguns desses vão falar sobre os grupos vegetais, outros vão falar sobre as partes da planta. Então, eu acho que vale a pena vocês darem uma conferida nesse material, pode ser muito útil. Quem sabe não rola aí uma parceria com a professora de artes, quando a gente pensa nos anos iniciais, para o desenvolvimento do jogo em si, em sala de aula pelos alunos. Então é uma dica bem legal. E aí, um dos exemplos que nós temos é desse do mundo das plantas. Ele funciona como se fosse um Uno, né? E aí, ó, a gente consegue ver, ele mostra para nós quais foram os materiais utilizados na confecção e como ele vai ser jogado. Então é bem legal esse material e está disponível para vocês também. Além desse, que já estava lá na nossa listinha, nós temos o jogo de tabuleiro, que é a corrida das briófitas. Né? Apesar de aqui ser especificamente das briófitas, nós podemos fazer para diferentes assuntos também. E aí, aqui as perguntas elaboradas, elas foram de acordo com
o nível de conhecimento dos alunos e aqueles conteúdos que você aplicou. Por exemplo, a gente pode perguntar: é constituído por órgãos verdadeiros, verdadeiro ou falso? E aí, a pessoa acertando, ela anda o número de casas de acordo com o dado. Né? É bem simples, mas também é muito legal. E aqui a gente tem um PDF do artigo que publica esse jogo disponível para vocês também lá na nossa pastinha. Outra coisa disponível para vocês lá é o ciclo de vida na visão integradora. Aqui, nesse material, nós temos disponível esquemas desse tipo e desse tipo, explicando passo a passo sobre o ciclo de vida de todos os grupos vegetais. Aqui a gente tem a explicação sobre a diferença de ciclos aplobiontes, diplobiontes. Ele é muito legal, pode ser disponibilizado para os alunos, para aqueles professores que têm a possibilidade, talvez, de imprimir materiais, vale a pena, talvez, retirar print de algumas partes específicas ou mesmo texto e disponibilizar para os alunos, porque é uma forma de resuminho bem interessante. Vocês podem disponibilizar esse material e pedir que eles façam as anotações importantes e relevantes, ou ainda pedir para que eles montem o seu próprio ciclo de vida de acordo com montem no caderno, né, o ciclo de vida de acordo com as informações dadas nesse material. Então ele é muito útil, inclusive para nossa revisão do conteúdo, quanto para passar para os alunos também. Além disso, outra sugestão foi a aula prática de classificação das folhas, e para isso, lá na pastinha, nós temos o livro de morfologia vegetal, que também funciona como um guia para essa aula prática. E lá nós temos os desenhos de cada tipo. E aí, apesar de nós termos sugeridos como classificação das folhas, esse material ele também pode ser utilizado para a classificação dos outros órgãos vegetais. Então, a gente amplia ainda mais essa aplicação desse guia de morfologia vegetal. Ele é todo desenhadinho assim, ele mostra a função de cada um dos órgãos, além da função, a diferentes tipos de classificação que nós temos. Então, ele é muito legal também. Acredito que vai ser muito útil e também pode ser usado por nós professores como uma forma de revisão do conteúdo. E, por último, mas não menos importante, uma outra sugestão que nós demos foi a do meu caderno interativo de folhas, né? E aí esse caderno, como que ele funciona? Nós imprimiríamos essa apostila, levaríamos para os alunos, e aí ele funcionaria como uma atividade desenvolvida provavelmente em mais de um dia, em que nós daríamos a eles, por exemplo, caça às folhas. Eles devem encontrar pelo ambiente folhas com essas características. E eles deveriam apresentar aqui qual folha eles mais gostaram e por quê. E aí, dentro dessa folha que eles escolheram, eles fariam observações sobre essa folha. Então, é uma atividade mais interessante, mais lúdica, né? Então, mais interessante para os meninos mais novos ali, ensino fundamental, mas que acaba despertando o interesse deles para diversas coisas, né? Então, dos nossos recursos, pessoal, foi isso. Espero que vocês explorem a imaginação de vocês com base nessas ideias que nós demos sobre os materiais que nós disponibilizamos, que eles borbulhem e fervilhem na cabeça de vocês com novas ideias para que a gente tenha bastante sucesso aí. E muito obrigada pela atenção. Beijinhos!